Signo de Leão, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal. Eu me chamo Jéssica. Vamos para a leitura semanal, Leão. A gente vai começar a leitura de vocês essa semana, vendo os arcanos maiores, qual é a energia que está movendo o momento de vocês, tá bem? E depois a gente vai tirar o tarozinho de Rider-Waite, fazer uma leitura diferente essa semana em formato de pirâmide, tá bem? Como é que vocês estão, leoninos? Me contem aí nos comentários, tá tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Puxa aquele cafezinho gostoso para compartilhar comigo, sei que vocês gostam. Algumas pessoas, né? Não é todo mundo que gosta de café, mas eu adoro. Qual é a mensagem para Leão? Leão. Leoninos e leoninas. Meu signo solar, leoninos e leoninas. Qual é a mensagem? Opa! Qual é a mensagem para Leão? Aqui a gente tem os arcanos maiores, né? Qual é a energia principal que está regendo o momento do signo e da egrégora de Leão? Qual é a energia principal que está regendo esse momento para Leão? Opa, saíram dois arcanos maiores. E eu vou aceitar. Sacerdotisa e enamorados. Fundo do deck, a torre. Que energia espiritual, hein, Leão? Eu vejo que o leonino que vai se identificar com essa leitura é alguém que está passando por algum tipo de processo espiritual, onde o leonino está cada vez se conectando mais com a própria intuição, cada vez mais o leonino tem entrado, né, profundamente nas próprias emoções, está mergulhando aí, né, dentro de si. A sacerdotisa é aquela energia onde a gente conhece os mistérios e os segredos do profundo no nosso inconsciente. Então fala da gente mergulhar nas nossas emoções, fala da gente mergulhar nos nossos sentimentos e através da clareza dos nossos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, a sacerdotisa ela tem a iluminação com relação ao lado luz e ao lado sombra dela, tá? É isso que traz entendimento emocional, é isso que traz intuição e é isso que expande os dons, né, mediúnicos espirituais para que o leonino se torne cada vez mais intuitivo ou intuitiva aqui. Tá? Então você pode estar passando por esse momento, né? Ou você pode já ter passado por um momento onde você mergulha cada vez mais no teu profundo e onde você conhece, né, as profundezas do teu ser. Você pode estar tendo aqui, por exemplo, acesso, né, a registros de vidas passadas, acesso a informações de traumas, informações de coisas que vêm até mesmo da tua ancestralidade, tá? Tudo isso por esse passeio, foi o que eles falaram, né? Por esse mergulho que você vem fazendo nas tuas emoções, no teu inconsciente, nas tuas questões que estão aí adormecidas há muito tempo e que você vem trazendo à tona, tá? Além disso, a gente está falando aqui também de um leonino que está passando por um tipo de aprendizado de almas, tá? Onde se vê envolvido numa conexão de almas. Essa conexão pode ser qualquer tipo de conexão de almas. Existem vários tipos de conexões de almas, tá? Conexões de almas karmáticas, conexões de almas dharmáticas, conexões de almas gêmeas, conexão de chamas gêmeas, né? E assim por diante. Às vezes, uma relação de chamas gêmeas ou uma relação de almas gêmeas, ela pode também ter um período karmático, né? Onde é passado por um aprendizado, onde as questões são difíceis. Então, independente do tipo de conexão que você está vivendo, é uma ligação amorosa com alguém, tá? Os enamorados, que tem um condicionamento espiritual. Existe um intuito espiritual, um objetivo da espiritualidade de você viver essa conexão com alguém, você estando numa relação com essa pessoa ou não. Às vezes a gente vive uma relação com a pessoa à distância, é uma ligação energética, é uma ligação através do inconsciente, que é o que a sacerdotisa fala também, onde ambas as pessoas aqui, né, elas estão envolvidas em processos de aprendizado, mergulhos intensos, né, no profundo de cada um desses seres também, e desenvolvimento espiritual, tá? Então, assim, você mergulha cada vez mais no teu intuitivo, você mergulha cada vez mais nas tuas emoções, essa pessoa possivelmente também, né? E é onde você, a partir das tuas questões, que você olha para dentro e você mergulha, né, nesse contato com o teu inconsciente, é onde você percebe os teus padrões, é onde você percebe toda a estrutura que existe dentro do teu ser, que muitas vezes você herda do feminino ou do masculino, né, que antecedeu a você, os teus antepassados, tá? E que você passa por esses processos de destruição, onde você destrói
né, com velhas estruturas, com velhas crenças, com velhas maneiras de agir, com velhas maneiras de ver o mundo, tá? E onde você tira essa estrutura antiga, isso se chama, né, transformação, modificação do nosso ser, né, purificação da nossa alma. Todo ser humano ele tem o propósito e o objetivo de ascensionar, de purificar a alma, mas nem todos estão nesse processo. Eu vejo que o leonino aqui dessa energia tá passando por isso, tá? E aí, para você ter essa depurificação do teu ser, né, purificar o teu ser por completo e até mesmo para poder viver uma união de almas, né, que seja de fato divina, que seja de fato elevada, né, é necessário que sejam removidos padrões antigos. Então você tira então, né, esses padrões antigos, essas velhas estruturas do teu ser, do teu inconsciente, que você carrega de ancestrais, de árvore genealógica, de pai e de mãe, tá bem? Então assim, a energia que está movendo o teu momento você está na postura de alta sacerdotisa. Você é uma pessoa muito ligada às próprias emoções, muito ligada à espiritualidade, está passando por um contrato espiritual com a tua própria espiritualidade, os seus próprios mentores. Quer você acredite ou não, todos nós temos mentores espirituais, ninguém está aqui sozinho no mundo, tá? E esses contratos fazem com que você mergulhe no profundo da tua alma, né, da tua psique, tá bem? Me veio até agora, essa carta dos enamorados com a carta da sacerdotisa me lembrou muito o mito de Eros e Psique, né, que é a jornada espiritual da alma, né? Então você passa por esses mergulhos no teu inconsciente, nas tuas emoções, essa depurificação do teu ser. Isso te torna cada vez mais intuitivo ou intuitiva também. Isso te conecta cada vez mais com a espiritualidade e isso está fazendo uma purificação no teu ser. Teu ser está se modificando, está se transformando, está ascensionando, tá? E acredito aqui, né, que essa pessoa que você tem essa ligação também esteja passando por isso. E os namorados me falam aqui, tá? De uma elevação, de uma transformação de consciência mútua. São duas pessoas que transformam a consciência juntas, mas não necessariamente juntas nas 3D, né? Você não transforma a tua consciência necessariamente no mundo físico e material. Você transforma essa consciência na 5D, no mundo espiritual, no astral, tá bem? Tá? Então é uma ligação espiritual que tem o propósito de crescimento e depuração espiritual, depuração da alma, purificação do ser, ascensão espiritual. Tá? Que interessante, eu ia fazer a pirâmide, vem uma pirâmide com duas energias lá em cima, vamos entender, vai ser o que é, né? Me fala um pouco mais dessa energia então para Leão. Fala um pouco mais dessa energia para Leão, 4 de paus, uma união sagrada. Uma união sagrada espiritual. No plano espiritual existe até mesmo um casamento, né? Essas almas podem ser casadas espiritualmente. Existe isso, Jéssica? Existe. Almas que são casadas no plano espiritual. Existe um contrato aqui de casamento. Podem ter já tido vidas passadas onde já foram casados, onde já tiveram, né, um tipo de ligação muito forte, tá bem? Mas é como se existisse aqui uma ligação energética espiritual na dimensão espiritual, né, como eu falei, onde essas duas almas elas são ligadas uma à outra, tá? Se a gente está falando de chamas gêmeas elas estão sempre ligadas, elas nunca se desconectam, porque é a mesma alma, né, que se divide em feminino e masculino, em duas polaridades, tá? E que incorpora em dois corpos, né? Que vive experiência em dois corpos distintos no mesmo espaço-tempo, tá? Então existe sim uma ligação aqui entre essas duas almas, tá? E é uma ligação para muitas pessoas que é como se fosse um matrimônio espiritual. O que Deus uniu, o homem não separa. É um casamento de almas. Eu não estou dizendo que você está casado ou casada com essa pessoa na matéria. Você pode até estar separado. Mas duas almas que trabalham em comunhão e que têm um casamento espiritual, tem uma união, tem uma aliança espiritual, tem um propósito espiritual e divino aqui, tá bem? Qual é a mensagem para Leão, então? 2 de ouros, 4 de ouros, 3 de copas. Você não sabe, né, Leão? Aliás, você sabe, mas você não sabe. Você não sabe por que você tem essa ligação tão profunda com essa outra pessoa. Você não sabe por que você tem, ou você até sabe, você até desconfia,
mas eu vejo que para a grande maioria você sabe, você desconfia, você pode ter tido até a confirmação da tua própria espiritualidade, né? Principalmente, né, dos teus mentores espirituais que já podem ter te confirmado de alguma forma, tá? Mas mesmo assim eu vejo que você oscila muito, é como se você tivesse essa certeza de que existe de fato uma ligação, uma união, né, entre vocês, mas você oscila muito se de fato isso é real ou não. Eu vejo um leonino aqui que tem uma certa certeza, mas ao mesmo tempo às vezes oscila entre acreditar que de fato existe essa união que já existe no astral, já existe na 5D, né, mas que não materializou aqui na Terra, então existe essa oscilação, tá? Essa relação ela pode ter trazido muita instabilidade, 2 de ouros fala disso, de eu ter que estar gerindo razão e emoção, então ora eu tô muito racional, ora eu tô muito emocional, eu fico oscilando, né? E como são ligações, tá? Deixa eu tomar meu café, senão vai esfriar. Como a gente está falando aqui de ligação de alma que tem um propósito de ascensão espiritual, esse tipo de ligação, existe um processo paralelo de despertar entre as duas pessoas, tá? Cada pessoa desperta à sua maneira, no seu tempo, mesmo que seja à distância para algumas pessoas, tá? Só que esse objetivo é de ascensão espiritual. Não é de fato um objetivo de ter um casamento, de ter uma relação, um relacionamento amoroso. Isso é muito bom, é muito bom. As pessoas têm esse objetivo muitas das vezes nesse tipo de ligação? Tem, mas esse objetivo ele é muito mais profundo. É um objetivo de purificação da alma, para que a alma ela consiga se libertar do planeta Terra, porque o planeta Terra é um planeta de desenvolvimento espiritual, mas é um planeta prisão. As pessoas elas estão aprisionadas ao planeta Terra por causa de karmas, tá? E quando a pessoa ela faz essa depurificação da alma, ela transforma a alma dela, ela transforma o ser, ela ascensiona, ela se ilumina e ela se liberta da prisão que é o planeta Terra, que é um planeta de apego, né? Então, esse tipo de relação, ela tem um objetivo de depurificação da alma, de transformação do ser para libertação. É muito mais do que uma relação sexual, é muito mais do que uma relação amorosa, é muito mais profunda, tá? E esse tipo de situação e ligação, por que a pessoa ela tem que mergulhar no profundo do ser dela? Porque ela se liberta de tudo aquilo que aprisiona ela, inclusive de toda a ancestralidade dela, né? Ela não tem mais a necessidade de servir a própria ancestralidade, por exemplo. Ela não tem mais a necessidade de vir encarnação após encarnação e ficar naquilo que a gente chama de roda de samsara, né? A roda infinita de reencarnação no planeta Terra, carregando o fardo ancestral e trazendo karmas repetitivos, situações que trazem, né, dor e sofrimento que eu carrego de família, que eu carrego da sociedade, enfim. Tá? Então é aquele tipo de relação que tem um propósito de desenvolvimento mútuo, mesmo que seja à distância, e por isso, como é uma relação de depurificação da alma, como eu falei, é um processo muito, muito lento e é um processo que demora muito tempo. Então é aquele tipo de ligação que a pessoa vai, que a pessoa volta, que a pessoa às vezes está com você, às vezes a pessoa não está. Você às vezes fica sabendo coisas da pessoa, às vezes você fica aquele longo período sem saber. Fica naquela inconstância emocional. Ora eu tenho a certeza de que essa é a pessoa da minha vida, ora eu já não tenho essa certeza, eu já acho que eu estou enlouquecendo, eu já acho que não é bem isso, porque é mesmo, né, aquela contração e, né, contrai e expira, contrai e expira. Né? É como se eu estivesse fazendo isso com o meu chakra cardíaco. Eu estou contraindo e expirando, eu estou cada vez mais atrofiando o meu chakra cardíaco. Mas em que sentido? O cardíaco ele é um músculo, então quando tu atrofia, tu deixa ele mais forte, né? Você está depurificando o teu coração, você está tornando o teu coração mais forte. Você está trazendo a pureza do teu coração e libertando o teu coração do aprisionamento de almas que é esse planeta, tá bem? Por isso que são relações que são difíceis, né, de se entender, difíceis muitas vezes de se desligar da outra pessoa, tá? E trazem muita instabilidade. Existe um apego extremo, então uma pessoa não consegue esquecer da outra, uma pessoa ainda tem um apego muito grande pela outra, né? Mas também existe aquela questão de não ter a certeza se realmente isso é o meu caminho, né? De não ter a certeza se de fato existe essa ligação por causa dessa oscilação sentimental, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai conseguir identificar se essa situação é tua, se você percebe, de fato, que você está passando por despertares espirituais, que você está depurificando a sua alma, que você está se libertando de karmas, que você está se libertando de situações de ancestralidade, que você está curando feridas, né? Então, esse tipo de ligação, ela serve para isso, tá bem? Houve muita instabilidade nessa relação, tá bem?
Pode ter havido aqui, inclusive, terceiros elementos, né? Terceiros elementos podem ser triângulos amorosos, quartetos amorosos, como pode ser também a gente não consegue ficar junto, essa união ela não acontece porque existe um terceiro elemento que envolve, por exemplo, a falta de dinheiro, a falta de estabilidade financeira, a família que interfere, o medo de cada um inconsciente, porque aqui a gente está falando de aprofundar o inconsciente. Quando a gente fala da sacerdotisa, pessoal, não esperem coisa bonitinha, porque não é. A sacerdotisa ela é maravilhosa, né? Mas quando a gente fala desse tipo de ligação, onde você tem que mergulhar na tua psique, onde você tem que mergulhar no teu inconsciente, você mergulha no submundo da tua alma. E você vai encontrar lá todas as coisas obscuras que estão escondidas de vidas passadas, de experiências que você teve nessa vida e de coisas que você traz de ancestralidade. Então você vai ter que encarar o lado luz e o lado sombra, né? Por isso que eu falei, se você sentir interesse, procure aí no YouTube, que deve ter um monte de vídeo explicando a história de Eros e Psique, para você entender mais ou menos o que eu tô dizendo, tá? É bem essa energia que tá saindo aqui, né? Eros e Psique. E a psique, o que ela é? Ela é a nossa parte psicológica da nossa alma que é inconsciente, né? Então você passa por esses mergulhos e, claro, isso traz à tona do inconsciente de ambas as pessoas traumas, karmas, dores, ressentimentos, né? Questões de vidas passadas. Então o que acontece? Uma pessoa desperta na outra o medo inconsciente, uma pessoa desperta na outra, o apego excessivo, uma pessoa desperta na outra, o ciúmes excessivo, uma pessoa pode despertar na outra, a raiva excessiva, uma pessoa pode despertar na outra, entende? Mas quando eu falo que uma pessoa desperta na outra, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui, tá bem, Leão? Não é que a pessoa vai fazer algo diretamente para você para despertar isso. A pessoa desperta algo em você por causa das suas próprias questões e inseguranças. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive um relacionamento onde existe uma grande diferença aqui de status social, uma pessoa tem muito dinheiro e a outra não. A pessoa nunca te fez nada de ruim, mas a pessoa desperta em você uma sensação de se sentir diminuído, de se sentir pequeno. Então a pessoa está mostrando para você como um espelho que você precisa curar dentro de você uma questão interna da tua alma, da tua psique, que está escondida no teu inconsciente. Né? Por isso que você vai visitar o teu submundo, digamos assim, para que você perceba aonde está esse padrão, qual foi a vida ou o que você traz de ancestralidade que faz com que você se sinta pequeno, diminuído, incapaz, insuficiente e ao mesmo tempo não te abra caminho para que você tenha recursos para ter a mesma abundância financeira que essa pessoa. Porque esse tipo de relação é para você abrir a energia e transbordar em todos os sentidos, sejam eles espirituais, mentais, psíquicos, dons, né, de mediúnicos, espirituais, assim como também questões de ter prosperidade financeira, tá bem? Então essa pessoa ela vai te causar a dor e o sofrimento, mas não diretamente, mas sim através do que a pessoa desperta em você. Né? Às vezes a pessoa ela pode ser muito mais jovem do que você ou muito mais velha do que você e você pode sentir de certa forma que você não pode viver essa relação porque você se sente, eu sou muito mais velha, então aquela pessoa não vai me respeitar, vai me trair, não vai gostar de mim do jeito que eu sou. É um exemplo, né? Então não é que a pessoa faça alguma coisa diretamente pra você, pra te magoar ou te machucar. Aquilo desperta em você a tua insegurança e falta de amor próprio, de não se sentir bom o suficiente e colocar, por exemplo, a idade, né, como uma desculpa pra isso. Então você vai mergulhar, como eu falei, na tua psique pra entender de onde vem esse padrão de falta de amor próprio. É um exemplo, tá? Por que eu quero que você entenda? Porque eu não tô falando aqui daquele tipo de pessoa, né? Que faz coisas diretamente pra te magoar, como o narcisista faz, né? Como aquelas pessoas fazem, né? Que a gente sabe que existe um monte de gente que confunde ligação de almas pra poder crescer com um relacionamento que é kármico e que traz aprendizado sim, mas a pessoa ela não tem que estar na tua vida porque a pessoa ela te rouba, ela te engana, ela te trai, ela te mente, né? Ela faz um monte de coisas diretamente pra te machucar. Tá bem? Então tomem cuidado para separar aí o joio do trigo, tá bem, pessoal? Leão, 5 de paus, leão, 4 de espadas. Leão, você pode trazer da tua ancestralidade questões que você tem que curar da tua árvore genealógica, né?
Você pode ter passado, a tua família, tá? Pode ser muito disfuncional no sentido de estrutura familiar e estrutura de relacionamentos. Às vezes a pessoa diz pra mim assim, mas Jéssica, meu pai e minha mãe foram casados a vida inteira, não teve problemas de estrutura. Será que não teve mesmo? Às vezes a pessoa é casada a vida inteira com a mesma pessoa, mas vivia traindo. Então, se você é uma mulher, por exemplo, e você é uma mulher que se interessa pelo sexo masculino, por um homem, tá? Vou dar esse exemplo, mas você é justa se for ao contrário. E você tinha o seu pai e a sua mãe bonitinho lá na relação a vida inteira juntos. Só que o seu pai traía a tua mãe, o teu inconsciente fica registrado que na estrutura de um relacionamento, a traição, ela acontece. E você com certeza vai sempre atrair para tua vida, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, mesmo que você não saiba que esse teu pai ou essa tua mãe traiu também, você vai atrair de uma maneira inconsciente o tipo de relacionamento que você traz da tua ancestralidade. Então você vai estar sempre em relacionamentos onde as pessoas te traem ou onde você é o terceiro elemento. Você está ali no meio de um casal, vivendo aquela relação. É um exemplo, tá? Se a tua família, por exemplo, eram pessoas que não tinham prosperidade financeira, você traz isso de ancestralidade. Então esse tipo de relação serve para você curar questões que não te abrem a tua energia para ter prosperidade em todos os sentidos. Porque o espírito ele é abundante. A conexão espiritual, quando o ser humano ele ascende espiritualmente, ele toca o eu superior dele. Na verdade, ele manifesta a presença eu sou. Ele manifesta o eu superior dele aqui na Terra. E tudo acontece de uma forma natural. A pessoa se alinha ao propósito de almas, porque todo mundo tem um propósito e cada propósito é único e especial, assim como a nossa impressão digital, né? Ninguém tem igual. A pessoa se alinha à própria abundância, a pessoa se alinha ao relacionamento que a pessoa veio viver, a pessoa se alinha à vida que a pessoa quer viver. Aquilo que o eu superior, que é a inteligência cósmica, gerou de plano para essa pessoa viver aqui. Entende? Só que para isso acontecer, para esse tipo de situação viver, né, para você ter uma vida divina, digamos assim, em todos os aspectos, é necessário que hajam curas, tá bem? E aí, claro, essas curas elas podem trazer, né, muito desgaste, muito conflito, muita batalha interior, muitos medos, ego, né, dor, sofrimento, angústia, tristeza, muito choro, depressão, enfim. Tá? Então aqui vem dizendo, Leão, que é importante você passar por processos de cura. E quando eu falo processos de cura, as pessoas elas assistem vídeos, mas eu não sei o quanto as pessoas elas de fato entendem a importância de um processo de cura. Porque às vezes eu faço leituras particulares e eu falo para a pessoa, olha, você tem que fazer cura da criança interior, você tem que fazer cura disso, cura daquilo. Eu envio o material para a pessoa assiste o material uma vez, a pessoa faz uma cura ali uma vez, daqui a 1 mês, 2 meses, a pessoa está entrando em contato comigo de novo, quero saber se eu já me curei. Amor, você está se curando de coisas que você traz de vidas e vidas e vidas, de milênios para algumas pessoas. Você acha que em 1 mês você vai se curar? É uma cura psíquica, emocional, inconsciente, que você carrega de toda uma árvore genealógica, desde lá do teu primeiro ancestral. E aí você quer, né, que essa relação se aconteça. Se você está num planeta que é um planeta prisão, e você tem que ascensionar a tua alma, você não vai conseguir se libertar de certas coisas em 1 mês. Se fosse tão fácil assim, as pessoas não viviam ciclos e ciclos de reencarnação, um após o outro, voltando para o mesmo ciclo, repetindo o mesmo karma. Né? E é importante você entender aqui que você precisa de fato mergulhar nessa autocura, nessa autorreflexão, nesse entendimento, utilizando de todas as ferramentas que você achar importantes e que a tua própria espiritualidade te guiar também, para curar principalmente estruturas com estruturas na tua vida. Eu não vou nem dizer que é com relação a relacionamentos, porque aqui são todas, né? Estrutura financeira, se você não tem a prosperidade que você almeja, por exemplo, às vezes você pode ter um ótimo trabalho, mas será que esse trabalho que você tem traz para você o sonho que você tem de viajar o mundo inteiro, de conhecer vários lugares, de provar várias gastronomias, de conhecer várias culturas? Então, se você tem um grande sonho e você não alcançou, talvez você não esteja ainda alinhado ao teu propósito. Às vezes você quer ter uma relação, mas será que a relação que você quer é uma relação elevada, onde as duas pessoas crescem em conjunto, onde existe de fato um amor recíproco, onde existe lealdade, verdade de ambas as partes, né? Então, para que você possa viver isso, Leão, você precisa entender que você está passando por um processo de depurificação da alma. Você está passando por um processo de despertar o teu eu superior, de trazer a consciência do eu cósmico, que é um Deus, digamos assim, para a matéria. Aquilo que uma pessoa conseguiu fazer com muita maestria, que foi Jesus Cristo Sananda. Ele conseguiu trazer a consciência superior para a Terra. Ele viveu a presença eu sou. E isso tá para todo mundo, tanto é que na própria Bíblia ele falava, o que eu faço, todos vocês podem fazer. Acontece que as pessoas elas distorceram tudo que o mestre falou, né?
Então aqui você precisa entender esse processo de depurificação e trabalhar essas questões de raiz que você tem ancestral. É profundo, não é tão simples, leva tempo, dói, é sofrimento, é cansativo, é exaustivo, às vezes você quer desistir, às vezes você não aguenta mais, às vezes você quer espernear, às vezes você quer mandar a espiritualidade pra casa do caralho. Até eu já fiz isso. Entende? E a minha espiritualidade fica ali, beleza, se joga no chão, faz cara de quem tá triste, chora, resmunga. Isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai atrasar o teu processo. Porém, até isso mesmo a espiritualidade entende como parte do processo, né? Eles entendem a nossa consciência humana, né? Até porque a espiritualidade é muito mais avançada do que uma consciência humana. Tá? Então é importante você entender por que esse processo é tão cansativo, tão exaustivo, traz tanta dificuldade, tanta luta interna. A torre novamente. 7 de paus, ó. Rompendo com qualquer bloqueio que você tenha. É bloqueio com relação à tua vida financeira e prosperidade? É bloqueio com relação à tua capacidade, né, de fazer qualquer coisa na tua vida? Seja escalar uma montanha, nadar no Mar Morto, atravessar o deserto do Saara, não importa. É bloqueio com relação à tua vida amorosa? Você nunca teve ou não tem relacionamentos saudáveis? Você só atrai pessoas que te enganam, que te mentem, que te depreciam, que te abandonam, enfim. Todo e qualquer bloqueio que você tem, você pode passar por essa depurificação. Mas entenda que são processos extremamente difíceis, cansativos, exaustivos e você precisa mergulhar nisso, tá? Esses tempos eu fiz uma leitura e aí uma pessoa comentou assim: ai, eu achei que eu ia entrar no teu vídeo que eu ia assistir uma leitura de tarô. Vocês não vão entrar no meu vídeo e assistir uma leitura de tarô. Vocês vão entrar nos meus vídeos e assistir uma leitura de tarô terapêutico que vai ajudar vocês a transformar a energia de vocês e manifestar um novo universo, uma nova vida para vocês, tá? Porque a leitura de tarô, ela não serve para adivinhar futuro. Isso é uma balela, é uma bobagem. Ela serve para você entender a energia, transformar dentro de você e se alinhar ao propósito. Quando você se alinha ao propósito, esse futuro ele acontece. Quando você não se alinha a esse propósito, você vai ficar leitura após leitura, ouvindo aquela coisa linda, né, que todo mundo quer ouvir, mas a coisa não vai acontecer. Por isso que tem tanta gente que fala: mas a espiritualidade está sempre falando e nada acontece. Porque a espiritualidade está falando, mas você só está ouvindo. E o mergulho no propósito? E o mergulho na transformação? E o mergulho nas mudanças, no entendimento? O próprio tarô é um mapa exato de todo o processo espiritual, de todo o processo mental, de todo o processo emocional, de todo o processo material que a gente vive para se libertar dessas questões. Então, quando a gente assiste leitura de tarô, que a gente fica pensando no que vai acontecer no futuro, é para a gente entender que esse futuro está disponível na 5D para alcançar aqui na matéria, mas ele não vai alcançar aqui na matéria se a energia não for modificada. Então, o mergulho no propósito é o mais importante, tá bem? 5 de paus, 4 de espadas, a torre, 7 de paus, pajem de espadas e rei de paus. Tá? Então, assim, tanto você tá passando por esse processo, quanto essa pessoa também aí, teu ser amado, tá bem? Esse ser amado aí veio com uma interpretação de um rei de paus, tá? O que é uma coisa positiva, porque o rei de paus, ele passa por lições espirituais também e ele evolui. Então, é uma pessoa que é muito intuitiva. Para muitas pessoas, essa pessoa não sabe que é intuitiva ou intuitiva. A pessoa sabe das coisas, entende, mas não sabe que o saber, a sabedoria que guarda é intuitiva. Então, essa pessoa sente uma ligação com você, tá bem? Sente uma ligação muito forte com você, uma ligação que nunca sentiu com ninguém. Intui que, de alguma forma, você é o propósito, o objetivo. Sabe disso, mas não sabe como sabe disso. Essa pessoa não sabe que isso que essa pessoa faz também é um processo mediúnico de entendimento espiritual, como se essa pessoa estivesse recebendo do próprio espírito, né, da própria inteligência cósmica, esse caminho, esse direcionamento, essa ligação com você, tá bem? É uma pessoa que também passa por esse mesmo tipo de processo. São processos diferentes, tá? Por quê? Porque você é alta sacerdotisa. Essa pessoa, eu não sei qual é a energia dessa pessoa nesse momento, tá? Nesse momento está num rei de paus, mas não sei qual é a energia que está regendo o momento da vida da pessoa. Então são processos diferentes, nem sempre o que você vai passar, as tuas curas vão ser iguais às curas dessa pessoa, tá bem? Principalmente se a gente estiver falando de chamas gêmeas, né? Que o processo de depurificação de chama gêmea, geralmente a energia Yin, que é a energia mais espiritualizada, ela passa por uma depurificação mais profunda, porque ela está consciente, ela viaja entre o inconsciente, passado, presente e futuro, né?
E o Yang, que é a outra energia, recebe esse processo de transformação, mas é muito mais interno. A pessoa sente tudo ali, a pessoa não sabe explicar o que é, mas a pessoa se transforma, tá bem? Através de experiências, certo? Tá? Vejo que para algumas pessoas a situação pode não, né? Aqui com certeza não tem nenhum contato entre vocês e essa pessoa, tá? Acredito aqui que vocês não estão juntos, tem uma torre aqui, houve uma finalização, tem ainda muito apego de ambas as partes, tá? De alguma forma. Existe um bloqueio, pode ser que essa pessoa esteja bloqueada ou você esteja bloqueado ou bloqueada. Só que essa pessoa de alguma forma te observa, mesmo que exista bloqueio, a pessoa te observa, página de espadas. Te observa e através do que a pessoa vê, a pessoa cresce. Através do que a pessoa percebe de você, a pessoa se eleva espiritualmente, entende mais sobre a espiritualidade ou até mesmo entende mais sobre si mesmo, né? Às vezes você é uma pessoa que a pessoa te segue lá no Instagram, te segue lá no Facebook, você coloca textos espiritualistas, ou você faz um trabalho assim, ou a tua própria maneira de ser, a tua própria maneira de agir, a pessoa vê você e se espelha, né? Como eu gostaria de ser que nem leão nesse sentido, naquele sentido. Então eu vou olhar pra mim e vou me transformar aqui através daquilo que eu vejo de leão, por exemplo. Isso pode acontecer de ambos os lados. Você também pode olhar pra essa pessoa e pensar: nossa, tal coisa naquela pessoa eu admiro, eu gostaria de ser assim também, eu não tenho isso em mim. E eu me transformo através daquilo que eu olho pra outra pessoa, né? Esses namorados aqui, ela fala muito de aquele espelhamento, né, que a gente olha para o outro ser e a gente meio que vê a gente no outro ser, né? Eu olho para você e eu me vejo em você, eu me sinto em você. Então, se eu olho para você e eu me vejo em você, eu me sinto em você, tudo aquilo que eu vejo de você que eu admiro, que eu amo, tá dentro de mim também. Talvez eu ainda não consiga identificar e trazer isso à tona, mas aquilo tá ali para mim. Assim como também as coisas que talvez eu não goste, né? Eu não gosto às vezes que a pessoa é assim, eu não gosto às vezes que a pessoa é assada. A pessoa tá mostrando pra você um espelho de você mesmo. E é nisso que você deve focar, Leão. Né? Focar no que a pessoa desperta em você. Desperta o quê? Raiva, ódio, desperta medo, desperta você se sentir menor, menosprezado, faz você se sentir pequeno, faz você se sentir incapaz. Porque é nisso que você tem que mergulhar, no profundo do teu ser, para fazer essa depurificação, tá bem? Eu vejo aqui que essa pessoa te observa à distância de alguma forma, dá um jeito de saber da tua vida, nem que seja através de terceiras ou terceiros, tá? Nem que seja através de pessoas em comum, certo? E é alguém que tá, mesmo que exista um tipo de bloqueio, é alguém que pensa em comunicação, que gostaria de receber uma comunicação tua, pode ser que essa pessoa esteja à espera de uma comunicação tua, tá? Ou gostaria de fazer uma comunicação pra você, gostaria de te mandar uma mensagem, tá? Eu vejo aqui que talvez pra grande maioria a pessoa tá esperando uma comunicação tua, porque o 8 de paus tá na frente do rei de paus, essa pessoa pode estar esperando você se comunicar, né? Não, Jéssica, eu não vou me comunicar, a última vez foi eu que mandei mensagem, agora essa pessoa que lute, não sei, a pessoa pode estar esperando que você entre em comunicação, tá bem? Isso não significa que você tem que fazer isso. Eu tô falando que a pessoa tá esperando, tá? Não vai agora você que sai correndo e manda mensagem pra pessoa sem nem saber que pé anda a coisa aqui. E aí? Leão. Leão, leão, leão. És o rei da criação. Por quê? Porque leão é regido pelo coração. É aquele que depurifica o seu próprio coração. Ele cria a própria realidade dele, né? Rei de copas. 5 de copas. Ai, chega pra cá. Vou botar essa pirâmide pra cá, peraí. Entendi. Você tá aí na energia da sacerdotisa. Por isso que tem duas... Porque a pirâmide geralmente vem uma energia lá em cima, mas aqui são duas energias no topo. Que pode ser muito relacionamento de chamas gêmeas para a grande maioria, ou almas gêmeas que tem uma conexão muito forte, né? Enfim. Você tá numa energia da alta sacerdotisa e essa pessoa tá na energia dos enamorados. Que é uma pessoa que tá cada vez mais despertando pro sentimento e pra conexão de vocês, né? Tá cada vez mais despertando pra importância que você tem pra ele ou pra ela. Tá cada vez mais despertando pra realidade espiritual. Meu Deus, eu acho que de fato existe uma ligação entre eu e essa pessoa. Meu Deus, eu acho que de fato tem alguma coisa diferente aqui, sabe? Mas também os enamorados me falam de muita incerteza, de muita dúvida, né?
Então, enquanto você está lá mergulhando no teu inconsciente, olhando para as suas questões, uma pessoa super intuitiva, você já sabe de muita coisa, você já intui, você recebe sinais, você pode estar passando por sonhos, né, viagens astrais, né, mensagens espirituais, principalmente quando a gente acorda, né, aquele estado meditativo que a gente recebe um monte de informação do espírito, né. Para algumas pessoas você pode estar fazendo até mesmo auto-hipnose, né? Auto-hipnose para poder voltar a questões de vidas passadas, para poder voltar, né, a questões do teu inconsciente. E essa pessoa, por outro lado, está passando por esse processo de escolha, de entendimento de que conexão é essa, o que significa essa conexão, o que significa essa ligação, por que eu me sinto movido a essa pessoa, por que eu me sinto atraído, por que essa pessoa me envolve, por que eu sinto uma ligação, e aquela dúvida, né, de se de fato isso é o meu caminho ou não. Você já está um pouquinho mais avançado, entre aspas, tá? No sentido de já estar mais consciente com relação à questão de conexão espiritual que vocês têm, tá bem? Outra coisa, essa pessoa pode, para algumas pessoas, não é para todo mundo. Se você não sabe disso, não se encaixe, não invente uma coisa que não é para você, é só para quem já sabe. Essa pessoa já pode estar num relacionamento, já pode ser casado ou casada, porque os enamorados me falam muitas vezes de você ter que escolher entre duas pessoas. Ou então, nesse momento, a pessoa pode ter escolhido viver uma outra situação, porque entendeu de alguma forma que é mais fácil, né? É mais fácil para mim ver essa relação aqui, onde eu tenho alguém que eu gosto, não tem uma ligação tão forte, mas pelo menos é mais confortável, eu não preciso sair da minha zona de conforto, eu não preciso evoluir, eu não preciso crescer, eu não preciso me movimentar, né? Então essa pessoa pode ter escolhido uma outra situação ou estar vivendo uma outra relação porque é mais fácil, né? Porque como eu tô falando aqui não é fácil, não é fácil. Esse tipo de ligação, não pensa que é melzinho na chupeta. Se você quer melzinho na chupeta, essa ligação, quem fala que tá em relacionamento de chama gêmea e quiser melzinho na chupeta demais, não espere disso, tá? Porque são ligações que vêm para despertar o espírito. E despertar o espírito é lidar com toda a sombra que existe de toda a tua ancestralidade, de toda uma carga planetária, né? De toda uma carga que vem das tuas próprias vidas passadas, dos teus traumas, e não é tão simples, tá bem? Então, por isso que muitas vezes a pessoa que está vivendo esse tipo de ligação foge da relação, não assume, não admite, não faz as coisas para viver essa relação, porque a pessoa não está afim, não quer enfrentar, né, os próprios demônios. Quer ficar ali na zona de conforto. E aí, se a pessoa escolhe por livre-arbítrio, livre poder de escolha, né? Que não vai olhar para dentro e não vai se transformar, a pessoa escolhe por continuar vivendo a roda karmática, por continuar morrendo e renascendo em várias vidas até que um dia a pessoa desperte novamente. Se a gente está falando de um processo de chamas gêmeas, somente no processo de chama gêmea, tá? Se a gente está falando no processo de chama gêmea, é meio que inevitável. Se você fizer o trabalho, é inevitável que a pessoa faça. Por quê? Porque a gente está falando de uma mesma alma, do mesmo eu superior que se divide entre duas experiências. Então, se você está depurando, se você está transformando tua própria alma, a pessoa está lá no cantinho dele ou dela, mesmo que você não esteja vendo. Porque é inevitável. Como é que você vai trabalhar na tua alma e a coisa não mudar lá do outro lado se é a mesma alma, tá bem? É que às vezes a gente não vê, a gente está cego para a realidade, né? A gente vive uma realidade tridimensional, ilusória, né? O que a gente vive tridimensional é só 3% do que é a realidade de fato espiritual e inconsciente oculta, né? Leão. O carro, né? E para a grande maioria esse processo aqui é para vocês de fato terem uma união, né? Aqui eu sinto muito, muito forte a energia de chamas gêmeas mesmo, tá? Mas tem sim ligações de almas também, porque não são todas as pessoas que estão vivendo esse tipo de processo. Todas as pessoas têm chamas gêmeas? Sim. Todas as pessoas estão vivendo uma jornada de chama gêmea? Não. Por quê? Porque o espírito ele não chegou ainda no momento de ascensionar. Então ele não recebe esse presente, porque é um presente, porque não está pronto. Por isso que existem pessoas em diferentes consciências. Tem gente que se ouvir essa leitura não vai entender, vai achar que isso não existe. Paciência, a pessoa não está no nível de entendimento espiritual para isso. E tem gente que está nesse nível porque já vem trabalhando vida após vida para chegar aqui, né? Ninguém que está numa encarnação de chamas gêmeas começou do nada. A alma já vinha procurando isso, já vinha procurando se despertar, já vinha procurando se libertar da realidade aqui do planeta, tá?
E aí aqui existe sim um propósito para essas pessoas, tá? De união, tá? De realmente ter uma união. Por isso que tem um casamento aí no astral para algumas pessoas, tá bem? 10 de paus, as de ouros, o mago, leão, louco. Agora veio aquela música, Baby come back, any kind of fool could see there is something in everything about you, né? Que é aquela música do filme Os Transformers, né? Amor, volte. Qualquer tolo poderia ver, olha o louco aqui, o tolo, que existe algo sobre você e tudo sobre você, né? É aquela pessoa que fica... Você pode ter saído da vida dessa pessoa, porque eu vejo aqui que teve uma finalização, e a pessoa fica ali. Volta, leão. Volta. Qualquer tolo poderia ver isso, que existe algo de especial em você. Como se essa pessoa dissesse que tá tudo bem, eu posso até ter ficado nessa relação que eu tô. Tá tudo bem, eu posso até ter escolhido para uma outra pessoa. Tá tudo bem, eu posso não ter coragem de me jogar nisso e fazer todo esse processo de transformação. Mas é óbvio, tá na cara. Qualquer tolo pode ver que realmente existe algo de diferente em você. Não é qualquer ligação, é algo muito mais profundo, tá? O diabo aqui, uma forte ligação sexual, uma forte atração, aquele desejo insano e intenso, né? Que um tem pelo outro, que tem muita atração, muita química, muito desejo. Se for ligação de chamas gêmeas, é algo que é um imã, né? Porque é de fato polaridade positiva e negativa. Então uma está sempre buscando a outra, não importa o que aconteça. As almas vão estar sempre voltando uma para o caminho da outra. Esse é o objetivo. Essas almas não, né? Uma alma só. Aliás, um espírito com duas almas, né? Elas têm que se encontrar para fazer essa transformação, tá bem? Na verdade, a mesma alma em dois corpos, né? Dividida em duas polaridades, yin e yang, né? Feminino e masculino. Independente se você for homem ou mulher, muitas das vezes você pode ser homem e ser a energia feminina dessa situação. E você pode ser mulher e ser a energia masculina. Não é questão não é questão de corpo físico, não é questão de gênero nem sexualidade. Tem a ver com vibração de almas, certo? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou do sexo feminino, né? Gênero feminino, e sou heterossexual. Porém, eu sou polaridade yin, feminina, mas quando eu nasci, eu tive um processo de experiência na minha vida onde a minha polaridade foi invertida. Eu me transformei numa polaridade mais yang, porque toda a minha experiência de vida fez com que eu tivesse que ter uma energia muito mais yang, de ir atrás, de correr atrás das coisas, de ser muito guerreira, de falar, de me comunicar, ativa, né? Energética, espontânea, explosiva, tá? Então, se for o oposto, se for o contrário, né? A outra pessoa pode ter uma energia naturalmente yang, masculina, né? Porém, passa por processos na vida onde a pessoa é muito mais introspectiva, muito mais passiva, muito mais quieto, né? Ou quieta, não tem muita capacidade de trazer essa energia masculina à tona. Então, por quê? Por causa das experiências. Ao longo do meu processo de depurificação, para eu me equilibrar, eu preciso entender qual é a minha energia feminina, né? A minha energia yin, que é a energia do inconsciente, das emoções, do espiritual, enfim. Então, eu vou começando a trabalhar essa polaridade para eu poder me equilibrar, né? E automaticamente outra pessoa vai trabalhando outra polaridade. Então, não é uma questão de corpo físico, não é uma questão é uma questão interna, espiritual e energética, tá bem? Rei de copas, 5 de copas, o carro, 10 de paus, as de ouros, o mago, o louco, a rainha de copas e o pajem de ouros. Né? É uma pessoa que tem um amor profundo por você, aqui tem amor, essa pessoa tem consciência desse sentimento. Pode até ser que no passado a pessoa não tinha, mas hoje a pessoa tem. Hoje a pessoa tem consciência do sentimento que é profundo, né? Mais profundo do que poço de piche. Aquela coisa que gruda e não solta mais, né? Só que essa pessoa ainda sente muito conflito com relação a você. Porque de alguma forma tem um sentimento muito abundante por você, mas o conflito aqui se dá à estrutura, como eu falei. E claro que para isso se abrir energeticamente, você tem que trabalhar essa energia dentro de você, Leão. Não adianta nada você ficar esperando o outro. Ai, é o outro que não faz, é o outro que não acontece. Não, se uma coisa está bloqueada na tua vida, não é o outro.
é a tua energia, porque você só manifesta para fora de você o que está dentro. Então não se iluda, não minta para você mesmo. Se tem bloqueio, é porque o bloqueio está em você. Só que o bloqueio ele é inconsciente, então você não tem consciência. Por isso que é feita a cura. Por isso que é feita a regressão. Por isso que é feito o trabalhar dos dons mediúnicos. Se fosse tão fácil e tão simples, né? Não tinha um monte de profissional passando por um monte de processo aí para poder trazer essa mensagem para vocês. E eu tô dizendo isso de mim, né? Porque eu passei por um baita no processo de despertar espiritual e que não foi nem um pouco fácil. Tá? Eu tô desde 2019 nesse processo espiritual cansativo, exaustivo, né? Ali quando abriu o ano do sol, 2020, foi o boom, né? Começou a loucura das chamas gêmeas, né? E o que acontece? Essa pessoa tem um amor profundo por você, mas com relação à estrutura, com relação a ter uma estrutura com você, um compromisso, parece que essa pessoa ela não consegue ver uma saída. Ou porque já está num compromisso, como eu falei, ou porque tem medo de compromisso, ou porque tem questões familiares aqui que atrapalham, né? A pessoa não vê como te dar essa estrutura ainda, tá? Existe a necessidade de cura profunda nessa pessoa em você, como eu falei, em ambos aqui, tá bem? É uma pessoa que sente muita saudade tua, é uma pessoa que se arrepende de algumas coisas que fez, de algumas coisas que falou, tá bem? Se arrepende de coisas que não foram feitas, também. Às vezes a gente se arrepende daquilo que a gente não fez, não falou, né? Chora pelo leite derramado. Talvez essa pessoa intua, intuitivamente, no íntimo dessa pessoa, essa pessoa sabe que você é a pessoa. Mas de uma maneira lógica e racional, e aqui a gente está falando de mente, e a mente, ela é programada através de tudo aquilo que eu já falei. Se eu passei por trauma, por medo, se eu tenho karma, a minha mente está programada exatamente para viver aquele mesmo karma, aquele mesmo problema, aquela mesma circunstância. Então eu tenho que mudar internamente para poder mudar a minha mente, né? Por uma questão de mente aqui, de personalidade, racional, essa pessoa sabe intuitivamente que você é a pessoa, mas racionalmente essa pessoa não vê como. Pode ficar naquela coisa, né? Se compara. Nunca isso vai dar certo. A gente é tão diferente, ou a gente está tão distante, né? Ou é um grande desafio, né? Eu não tenho coragem, eu não tenho capacidade, é mais fácil para mim ficar aqui vivendo a minha vida que é mais pacata, mais tranquila, ou vivendo as minhas circunstâncias aqui que eu já estou na minha zona de conforto, do que fazer esse processo de transformação. Porque é claro que esse processo de transformação vai ser cansativo, vai ser exaustivo, mas também é o que vai libertar a alma dessa pessoa, né? De ter prosperidade em qualquer âmbito que essa pessoa quiser. É uma escolha, tá bem? Então sabe de alguma forma que você é o caminho, né? Mas de uma maneira intuitiva, de uma maneira racional, a pessoa parece que não enxerga, né? Como é que isso vai se suceder? Como é que isso vai acontecer? Pode ser aquela pessoa que não acredita em espiritualidade, aí fica difícil, né? Porque aí vai botar todo tipo de empecilho, todo tipo de medo, todo tipo de desculpa à frente do objetivo. Né? Se é uma questão financeira, nossa, eu nunca vou ter dinheiro para fazer isso. Se é uma questão emocional, eu nunca vou conseguir me libertar dos meus traumas ou do medo que eu tenho de me envolver emocionalmente. Se é uma questão de família, minha família nunca vai aceitar isso, né? Não sabendo essa pessoa que esse tipo de ligação vem para você se libertar de tudo. Mesmo que seja da família, dos amigos, enfim, tudo aquilo que te prende, né? Tudo aquilo que te deixa preso na terceira dimensão, tá? Essa pessoa carrega muita questão ancestral que tem que ser trabalhada. Você também, né? Ambos aqui, mas eu vejo que essa pessoa... Acredito pelo processo aqui energético que você está um pouco mais avançado nesse processo do que essa pessoa. E também essa pessoa pode carregar muito a questão do se preocupar demais com o que as outras pessoas vão pensar, se preocupar demais com a opinião dos outros, se preocupar demais com como os outros vão ver essa relação, se preocupar demais com como é que vai ser a visão do todo com relação a isso. Né? Se é uma pessoa, por exemplo, que é casado ou casada e que tem a crença, mesmo que seja inconsciente, como eu falei, às vezes não é consciente, é inconsciente, está guardado e escondido e você não sabe. Tem a crença inconsciente de que casamento é para sempre. Às vezes a pessoa vive um casamento infeliz, insuportável, mas se mantém naquele casamento porque de uma forma inconsciente acredita que tem que ficar naquela relação porque tem receio da punição, tem receio do julgamento, tem receio do que as outras pessoas vão dizer. Então carrega o fardo cansativo dessa situação, mesmo não sendo feliz, mesmo estando exausto, para não viver isso, né? Porque tem medo dessa autocrítica ou da crítica dos outros, né?
Tá? Para algumas pessoas também aqui pode ter questão de essa pessoa não assumir essa relação por questões familiares, tá? Meu pai não aceita, minha mãe não aceita, minha família não aceita, e eu tô ali carregando o fardo que é fazer o que os outros querem e não o que eu quero. Carregando o fardo de não ser eu mesmo. Quando eu não sou eu mesmo, eu não me permito me conhecer profundamente, que é o que a jornada do tarô fala, a jornada do herói do tarô e da psique também, né, daquele mito que eu falei. Quando eu não permito fazer isso, eu vivo tudo menos eu mesmo. Eu não consigo ancorar a presença eu sou. Eu não consigo ancorar meu eu superior, o verdadeiro ser que eu vim ser aqui na Terra. Porque eu estou fazendo tudo o que os outros esperam de mim e nada do que de fato o meu coração, o meu verdadeiro destino quer me levar. E como eu não sou uma pessoa que eu acredito, então mesmo que eu tenha essa forte intuição, eu não me deixo levar, porque eu não acredito, eu acho que é mentira, eu acho que é loucura, eu acho que eu tô sendo... Para algumas pessoas a pessoa pode até achar que está sendo induzido espiritualmente a fazer isso, né? Fizeram uma macumba, né? Sei lá, tá? Então fica aqui carregando um fardo, não vejo que é uma pessoa que está feliz, eu vejo uma pessoa muito triste, muito cabisbaixa, tá? É uma pessoa que tem muita vontade de te procurar, de fazer uma movimentação, de ter um novo início, né? Vibra aqui na energia de querer manifestar um início com você, porque a gente tem o Pajem de Ouros aqui, que é alguém que observa essa situação como algo valioso, como algo importante, né? As de Ouros me fala, com o Mago, né? Me fala dessa pessoa querendo manifestar um novo início com você, o Louco também aqui, porque essa pessoa entende de alguma forma que tem muito sentimento. Olha que interessante, que eu não tinha nem percebido. Desse lado de cá nós temos o Rei de Copas, e desse lado de cá nós temos a Rainha de Copas, ó. Né? Dá pra vocês verem aí na mesa? Né? Cada um de um lado da pirâmide. Né? Então, assim, o cara tá lá, ou a mina tá lá, vou colocar essa pessoa como Rei de Copas, porque a energia dele ou dela. Cheio de amor pra dar, com muito amor por você, só que o Rei de Copas, ele ama, mas ele não fala de sentimentos, né? Muitas vezes a gente não sabe se o Rei de Copas ama, porque ele tem muitos sentimentos, mas ele não fala. Ele é aquele túmulo, né? Tá triste, deprimido, essa pessoa pode estar passando por um processo de depressão, né? Ou de melancolia, de tristeza, de solidão. Para algumas pessoas pode ter se jogado em vícios, eles falaram aqui, vício pode ser qualquer coisa, tá? Pornografia, foi a primeira coisa que falaram aqui. Ou sexo, né? Eu preciso tapar um buraco e eu fico buscando pessoa após pessoa. Nada me satisfaz, eu não entendo, mas eu tenho que continuar buscando, porque eu preciso tapar esse buraco. Esse buraco é o quê? O vazio. O vazio de quê? Da minha própria existência. O vazio de mim mesmo, porque eu sou tudo menos eu mesmo. Não é o vazio de estar com essa pessoa, não é o vazio de amar essa pessoa, é o vazio de fazer o que eu quero fazer. De ser eu mesmo, de buscar aquilo que eu desejo, de buscar os meus sonhos, tá? E por mais que essa pessoa veja você como o caminho dele ou dela, é alguém que ainda se mantém, como eu falei, numa certa estrutura, carregando algo que não é seu, mantendo ainda uma certa circunstância de vida, mesmo que isso traga para essa pessoa uma grande decepção. Tô cansada, essa energia é cansativa. E uma grande exaustão, né? Não é à toa que eu tô cansada, tá bem? Mas essa pessoa quer se manifestar porque essa pessoa vê de alguma forma que você é a contraparte divina, né? Rainha de Copas. Aqui existe amor profundo e incondicional. Vocês amam essa pessoa incondicionalmente ou essa pessoa te ama incondicionalmente? Pode até ser que vocês briguem, mas no fundo, vocês vão sempre se amar de alguma forma. Porque como eu falei, preste atenção de novo, não é uma pessoa que fez mal pra você e nem você fez mal pra essa pessoa. Se ambos aqui se machucaram, foi por causa das próprias questões. O que machucou você não foi essa pessoa, foi as tuas próprias questões, o teu medo, as tuas inseguranças, a tua falta de amor próprio, aquilo que você permitiu ou não na relação. O que machucou essa pessoa foram as próprias questões dele ou dela também, né? Não se sentir bom o suficiente, enfim, qualquer coisa que possa estar aí, né? Trazendo esse tipo de desconforto na situação, tá bem? Será que tá quente esse café? Já tá frio já. Já tá com gosto de bunda. Tá horrível. Bora lá então. Vamos terminar essa pirâmide para Leão. 3 de paus. 3 de paus. Alta sacerdotisa de novo. Essa pessoa sente tudo. Eu não tinha dito pra vocês que a pessoa sente tudo? De uma forma íntima, essa pessoa sabe que você é o caminho. Eles falaram aqui, desde a primeira vez que eu te vi. Eu posso até não ter falado, posso até não ter demonstrado, mas desde a primeira vez que a gente se olhou, desde a primeira vez que houve uma conexão, já houve um despertar. A energia Kundalini, aqui a minha energia Kundalini chegou a fazer assim, né? Eu tenho a energia Kundalini muito ativa.
Então, desde o primeiro momento que vocês se encontraram, a Kundalini já ativou, que é a energia espiritual que a gente tem, né? Tá passando por um processo de chama gêmea e não sabendo o que é uma energia Kundalini, vai estudar agora, correndo sobre isso, tá bem? Desde o primeiro momento aqui a energia Kundalini ativou, que é a energia espiritual, é o reconhecimento espiritual de uma alma para outra. Aquela pessoa que você olha e parece que, sei lá, tem uma coisa diferente no universo, no mundo, né? Então, desde o primeiro momento essa pessoa sentiu, mas não falou nada, porque nós temos duas cartas aqui de pessoas que sentem muito e falam pouco. Tanto o Rei de Copas é assim quanto a sacerdotisa, né? A sacerdotisa, ela sabe de tudo, mas ela não fala, ela não expressa, né? Ela fica ali, ela sabe de tudo, ela intui tudo, tá todas as respostas dentro dela, mas ela não expressa. Leão. Que pirâmide, hein, Leão? Pirâmide da ascensão, né? É isso aí. A gente ascensiona passando por cada um dos tijolinhos, né? Vamos pegar as pirâmides do Egito, né? Pegaram lá aqueles blocos, colocaram um por um. Imagina que cada um daqueles blocos é um ancestral e que vai montando para chegar lá na pontinha, tá lá o eu superior, né? Tem que fazer todo esse processo de evolução, passar por um desses blocos aí para poder crescer espiritualmente, né? Se elevar. Leão. O eremita. Que energia, gente. Minha Kundalini tá doida. Leão. As de espadas. Leão. 7 de copas. A temperança. Será que vai ter espaço, gente? Vai ter que ter. Leão. Sim. Leão. 9 de ouros. A última carta para Leão. Vieram duas. 5 de espadas e 7 de espadas. Fundo do deck, 4 de copas. Existe uma grande autossabotagem aqui, tá? Aqui tem padrões de abandono, aqui tem padrões de rejeição que precisam ser trabalhados, né? Principalmente se você acredita que você está numa jornada de chamas gêmeas, tá? São as feridas primordiais das chamas, tá? A chama feminina, né? Independente de você ser homem ou mulher, mas a energia que tem polaridade yin, ela precisa trabalhar profundamente questões de rejeição e de uma maneira mais superficial questão de traição, né? E a chama masculina precisa trabalhar profundamente questão de abandono e humilhação, tá bem? Injustiça, né? Injustiça. Procura lá o áudio, o livro das 5 feridas da criança, 5 feridas primordiais da criança interior, tá? No geral, né? É isso que acontece. Mas tem chamas gêmeas, né? Ou pessoas que estão passando por esse tipo de processo que tem mais de uma ferida. E muitas vezes, por ser um processo espelhado, às vezes as duas chamas têm, né? Uma pessoa tem tanto rejeição, quanto abandono, quanto traição, quanto humilhação, quanto... Ai, não lembro qual é a outra ferida, esqueci. E a outra também, tá? Então pode estar nas duas pessoas. De fato, existe uma grande sabotagem aqui, tá bem? O que acontece? Por ter questões de rejeição aqui muito profundas nessas pessoas, são pessoas que têm grandes planos e objetivos de ganhar muita estabilidade financeira, de ganhar muita independência, né? De se tornarem patronos de algo, que eles estão falando que vocês têm até coisas que vocês têm no plano de almas de vocês. Às vezes vocês nem sabem disso, isso aí vai ser despertado de acordo com o processo e o caminho de cada um, tá bem? Mas tem no plano de almas aqui de vocês serem patronos de algo, tá? Vocês vão fundar algo juntos ou vão fundar algo separado, né? Mas é alguma coisa que vai ser muito importante também, como se vocês fossem precursores em algo muito importante para ajudar na evolução do planeta. Geralmente, chamas gêmeas têm esse propósito, tá bem? Só que o que acontece? Pelo fato dessas pessoas terem passado na infância e até mesmo carregar de vidas passadas, porque nada que a gente vive na infância é dessa vida, tudo é da roda karmática que eu falei, tá bem? Não adianta culpar pai, não adianta culpar mãe, vem da tua alma e você precisa passar por esse processo na tua infância, tá? Por vocês terem essas questões profundas de rejeição e de abandono, vocês se auto-rejeitam e se auto-abandonam. Quando você se auto-rejeita e se auto-abandona, você traz para tua vida relacionamentos onde você é rejeitado ou abandonado.
Porque você traz isso para você e o universo, consequentemente, ele é um espelho teu. Então, tudo que você faz para você, ou tudo que está dentro de você, se manifesta fora. Então, por você não se sentir bom o suficiente, não se sentir à altura, você sabota os teus próprios planos, objetivos e sonhos. Quando você faz isso, você não tem coragem para lutar por aquilo que você deseja. Então, você se auto-engana, você mente para você mesmo e, consequentemente, você engana e mente o teu parceiro. De que forma? Pode ser de uma forma direta, né? Eu não amo você, eu não gosto de você. Assim como pode ser de uma forma indireta, onde você nem sequer expressa sentimentos, né? Então você mente, você engana, porque você não demonstra de fato o que você está sentindo, né? Aqui pode ser que muitas pessoas sintam a conexão, mas nunca tenham falado sobre isso abertamente, né? Então existe aqui um auto-engano e um enganar da outra pessoa de alguma forma. E como eu não me sinto bom o suficiente, porque eu tenho esse problema de rejeição que eu tenho no meu inconsciente, que eu trago de infância e de vidas passadas, eu saboto toda e qualquer possibilidade de crescimento e criação na minha vida e também de seguir o meu propósito, né? De viver essa relação, tá? E aí, claro, essa auto-rejeição, esse auto-abandono que não foi curado ainda, né? Desperta em mim os meus medos, as minhas inseguranças e não me deixa eu ver com clareza e viver essa relação como ela tem que ser vivida. Ou até mesmo para algumas pessoas fazer a transformação necessária. Porque tem muitas pessoas que estão passando por esses processos sim, mas eles acham que esse processo vai se concretizar se eles ficarem olhando para o coleguinha. E não, vocês não podem se auto-enganar. O processo é em você, essa transformação é interna, tá? 3 de paus, a sacerdotisa, cavaleiro de espadas, o eremita, as espadas, tá? Então, assim, você tá na postura realmente da alta sacerdotisa. Para algumas pessoas você pode ter decidido de alguma forma que você não queria mais essa situação, né? A gente tem aqui alguém que abandona essa situação, vira as costas, vai embora, toma um novo posicionamento, toma uma atitude, tá? A pessoa nunca me valorizou, ou a pessoa não sai desse relacionamento que tá, ou a pessoa não escolhe por mim, a pessoa não tá se transformando, então eu vou virar as costas e vou seguir em frente. Só que essa pessoa está se transformando, não na maneira como você gostaria, na rapidez como você gostaria, nem do jeito como você gostaria, né? Mas está passando por um processo lá de entendimento de quem é você para essa pessoa. Tá? Pode até passar por outras relações, pode até passar por outras experiências, mas a verdade é que essa pessoa está passando por várias situações e experiências na vida para saber a importância que você tem na vida dele ou dela. Tá? Então, se você vive a questão da rejeição, essa pessoa possivelmente vive a questão do abandono. Então, essa pessoa pode estar no momento da vida onde foi abandonado ou abandonada por todo mundo, né? Ou vive relações onde se auto-abandona ou abandona os outros, né? E essa pessoa passa por esse processo de eremita, onde está extremamente sozinho, solitário ou solitária. Às vezes você tem muitos amigos, você tem uma família, mas isso não significa que você não se sinta solitário ou sozinho. A minha família é imensa, tem muita gente. Mas eu fui a pessoa mais solitária do mundo nessa pandemia. Eu acho que eu nunca tive família, né? Então não adianta você ter pessoas, você ter amigos, você ter família se você é uma pessoa solitária, porque você não se identifica com alguém. Entende? Eu amo meu pai, amo a minha mãe, tenho os meus problemas, os meus processos com eles, mas tem coisas que eu não consigo me identificar com eles não conseguem compreender a minha essência, né? Então eu me sinto solitária, não é com todo mundo que eu posso ter qualquer tipo de conversa. Não é com todo mundo, por exemplo, que eu vou poder falar sobre chamas gêmeas, por exemplo, né? Eu vou poder falar sobre o que eu tô sentindo, que eu tô sentindo uma ligação diferente, as pessoas vão me taxar como louca, vão dizer que eu tenho que ir num psiquiatra, né? Vão rir da minha cara, vão colocar coisa contra essa situação ou relação. Então eu me sinto solitário ou solitária, tá? Mas de alguma forma o que essa pessoa passa, Leão, é exatamente processos que essa pessoa tem que passar para perceber, para descobrir, para despertar já ia dizer para despertar da Kundalini, né? Para despertar da verdade, ficou bem no centro da leitura. A verdade da importância que essa conexão tem, porque como eu disse, não é somente uma conexão amorosa, não é somente uma conexão carnal, não é somente uma conexão da terceira dimensão. É uma conexão espiritual, é uma conexão elevada, é uma conexão através do chakra da coroa, é uma conexão através do nosso eu superior, da nossa presença eu sou. Essa presença eu sou, ela decide, quero despertar. E não há nada que essas pessoas possam fazer. Então todo o processo aqui é para que exista um compreendimento, uma iluminação do que essa relação de fato é, né? De qual é o objetivo dessa situação, tá bem? E essa pessoa passa por esses processos para entender finalmente a importância que você tem na vida dele ou dela, que é muito mais do que uma relação. É uma chave, né?
para abrir as portas da liberdade da própria alma. Certo, leoninos e leoninas? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu depoimento se você gostou da minha energia, se você é novo no canal. Se inscreve também, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que são importantes. É extremamente importante a tua colaboração aqui no canal. Isso faz com que eu me sinta muito feliz por saber que vocês gostam dos meus vídeos, tá bem? Isso também ajuda o YouTube a reconhecer e enviar essa mensagem para as outras pessoas. Quanto mais likes, mais comentários, mais essa mensagem chega a outras pessoas e mais pessoas eu posso ajudar, tá bem? Beijo enorme no coração de vocês e até as próximas leituras.